Marcelo, temos tubarões no Rio de Janeiro, no litoral do Rio de Janeiro? Temos, claro. Você tem medo de tubarão? É o que sempre me perguntam quando eu digo que eu nado aqui no mar. Há cerca de um mês eu encontrei com um. Acabei de ter um encontro com um tubarão. Você teve a sorte de ver um tubarão um dia que a água estava clara. Essa é que é a diferença. O tubarão estava lá, sempre esteve. Você que não via. Não, acho que a melhor maneira da gente combater o medo é com informação. Então segue aí a entrevista completa com um dos maiores especialistas no tema. Os tubarões são importantíssimos para o ecossistema marinho. Então temos sim, e eles não representam nenhuma ameaça para as pessoas, praticamente o litoral brasileiro todo, não só o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, há tubarão nas praias urbanas? Claro, praia de Copacabana, Ipanema, Leblon, todas as praias têm tubarão. Eles estão ali, a gente normalmente não vê o tubarão, mas eles não representam nenhuma ameaça. É o que eu falo, os últimos 200 anos, no litoral do estado do Rio, você teve 8 acidentes com tubarão em 200 anos. Então, o risco é absolutamente desprezível. Então, não há por que ter medo de entrar na água em Copacabana, Ipanema, na Barra da Tijuca. Por que eles não representam ameaça? Porque a gente tende a ver o tubarão, enfim, como um predador. Por que ele não pode ser? O tubarão tem um mito por trás dele que é irreal. É um erro do filme Tubarão. Veio todo esse medo, essa fobia por tubarão. Na verdade, não tem por que ter fobia de tubarão. Ele não vai te atacar, é diferente de um felino, um tigre, um leão, que com certeza vai te atacar se ele estiver com fome. O tubarão não te ataca mesmo estando com fome. O cabeça chata, na parte de Pernambuco, o que acontece também é que ele está tentando pegar um peixe numa água turva. Então, ele tem que ser muito rápido. Então, nessa hora, ele atira primeiro, depois é que ele pergunta quem é. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem a circunstância que faz com que isso aconteça com um pouco Exatamente, mais de frequência. não temos isso. Entendeu? Então, você tem tubarões de pequeno porte, menos agressivos, que não chegam próximo do homem, aliás, tem muito medo do homem. Ele só chega próximo da arrebentação quando já escurece, não tem mais ninguém na água. E tem muita gente que mergulha, nada, como você nadou lá fora. Anos. Você tem anos nadando lá, nunca viu nada. Então, você teve a sorte, numa água clara, de avistar um tubarão. Esse comportamento investigatório, de ir e voltar ali, ele voltou mais 4 vezes, olhando. Algumas coisas podem atrair a atenção do tubarão, não significa que ele vai atacar. Então, substâncias orgânicas, xixi, cocô, sangue, vibração, joia. Uma batida normal, frequente, não é problema. O problema é quando um peixe se debatendo, você tem vibrações erráticas, que não são regulares. Isso chama a atenção do tubarão, porque ele sabe que tem algum animal em apuros ali, que pode ser uma oportunidade de alimentação. Você estava falando de metal, objetos de metal? Objetos de metal, cores contrastantes podem atrair atenção. Diferença de cores, contraste. Então, uma roupa, um branco e preto, por exemplo, você tem um contraste. A mão de um surfista, que não, na palma da mão não se bronzeia e aqui o verso da mão se bronzeia, você tem um contraste. Então isso pode, numa ocasião dessa em Recife, por isso que a mão e o pé normalmente são os lugares que sofrem mais ataque. A gente está falando dessas questões, né, desses pontos que podem atrair a curiosidade, mas isso não significa, por exemplo, um biquíni e uma roupa de banho de metal, que a gente aqui no Rio de Janeiro, com a nossa circunstância, teve evitar. Não, você tem milhares de pessoas todos os dias frequentando as praias do Rio de Janeiro e nada acontece. E vai continuar não acontecendo, entendeu? Então não há por que ter medo ou o que a gente chama de fobia. A fobia é um medo sem controle. O medo eu também tenho medo de tubarão, eu tenho medo de qualquer animal que tem boca e dente e morde, inclusive ser humano. Então qualquer animal que tem boca e dente pode morder. Então você precisa ter medo. Agora, quando o medo foge ao controle, ele vira fobia. E o que a gente tem com relação ao tubarão é fobia. É o medo sem razão. Tem milhares de pessoas nunca viram o mar e dizem que tem medo de tubarão. Não, ele tem fobia de tubarão. Ele nunca vai ver um tubarão. Você teve a oportunidade de ver, mas a vida toda você nunca tinha visto. Então é isso. A imensa maioria da população do mundo nunca vai ver ou vai interagir com o tubarão. E diz que tem medo de tubarão. Não faz sentido, né? Como eu falei, hipopótamos e elefantes matam muito mais pessoas no mundo ou na África do que o tubarão, e ninguém tem fobia de elefante nem de hipopótamo.